Então, daremos continuidade ao assunto Era Vargas. Para o terceiro ano, é a continuação do módulo 47. Para o segundo ano, já é o início do módulo 45, tá bom? No segundo ano, isso é visto de forma mais fragmentada, beleza? Mais parcelada, eu diria. No terceiro, ela já é mais, digamos, consistente, beleza? Bom, primeiro, nós vamos falar um pouquinho da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ou melhor, de como o Brasil se posicionou politicamente e até mesmo militarmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, certo? Então eu começo com essa primeira informação, tá bom? A primeira informação. O jogo duplo do Brasil nos anos iniciais da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Vou colocar uma informação aqui complementar. Jogo duplo do Brasil, varguista, né? Pois isso era, claro, uma posição adotada pelo presidente da República, Getúlio Vargas. Então, nos anos iniciais da Segunda Guerra Mundial, certo? Esse jogo duplo do Vargas, ele representa, na verdade, uma neutralidade. Por quê? O governo Vargas, ele era um governo, como vocês sabem, autoritário, centralizador, nazifascista, ou melhor, nacionalista, com tendências ao nazifascismo. Tudo bem? Com tendência nazifascista. O próprio Francisco Campos, que havia outorgado a Constituição de 37, era simpatizante do nazifascismo. O chefe da polícia política do governo Vargas, o Filinto Miller, era simpatizante do nazifascismo. Se nós pegarmos também o general Góes Monteiro, articulador da Revolução de 30 e também articulador do golpe do Estado Novo, era simpatizante do nazifascismo. O próprio militar oficial e futuramente general Olímpio Mourão Filho, o cara que redigiu o Plano Cohen, era simpatizante do nazifascismo, ou seja, havia no governo Vargas diversos elementos que defendiam uma aproximação do Brasil com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, havia aqueles que eram defensores da democracia, e o mais importante deles era o ministro das Relações Internacionais, o Oswaldo Aranha. Então veja que no governo Vargas havia elementos simpatizantes de um ou de outro lado das forças em conflito. Na verdade, quando o Estado Novo é implementado, os Estados Unidos nem estavam no conflito. Você sabe que os Estados Unidos só entrarão efetivamente na Segunda Guerra Mundial depois do ataque à sua base militar, Pearl Harbor, no finalzinho aí do ano de 1940, certo? Dezembro de 1940, os japoneses atacam a base militar norte-americana e aí a consequência será a adesão dos Estados Unidos ao lado dos aliados, certo? Então, ó, esse jogo duplo varguista nos anos iniciais da Segunda Guerra Mundial representa isso aqui, ó. Neutralidade brasileira até 1941, certo? Neutralidade brasileira até 1941, vírgula, quando apoiou os Estados Unidos na guerra contra o nazifascismo europeu. Tá bom. Beleza, certo? Fica clara essa primeira parte para vocês? Neutralidade até 1941, quando apoiou os Estados Unidos na guerra contra o nazifascismo europeu. Tá, beleza. Até aqui tranquilo, né? Maravilha. Então, só para explicar melhor isso, eu coloquei essa aliança do Brasil com os Estados Unidos, ela tem nome, chama-se Política da Boa Vizinhança, tá bom? E aqui eu vou fazer alguns complementos, mas basicamente é isso, olha. A política da boa vizinhança, ela representou a aproximação do Brasil com os Estados Unidos a partir de 1941,
durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas eu quero escrever dois nomes aqui, mais para ilustrar. A aproximação do Brasil de Vargas, certo? Com os Estados Unidos, adivinha de quem? Do cara do New Deal, certo? O presidente Franklin Delano Roosevelt, tá? A partir de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Declaração do apoio brasileiro aos Estados Unidos da América e autorização para o uso da base militar no Rio Grande do Norte pelos estadunidenses. Opa! Estadunidenses. Deixa eu tirar aqui, tá? Mais. Isso. Em troca de um empréstimo a título de fundo perdido de 13 milhões de dólares, utilizado para a construção da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, que nós já falamos na aula da semana passada, tá lembrado? Ou seja, o Brasil não só declarava o seu apoio aos Estados Unidos, ou seja, distanciando-se definitivamente de uma possível aproximação à Alemanha, mas recebia dos Estados Unidos um empréstimo a título de fundo perdido. O que significa isso? O Brasil recebia o empréstimo, mas não precisaria pagar os Estados Unidos por isso. Tá bom? E esse dinheiro fora utilizado para a implantação da CSN, inaugurando a indústria de base brasileira. Tá bom? Só que isso provocou o que nós chamamos de contradição ideológica. Tá bom? O nome disso é contradição ideológica. Por quê? O governo de Vargas era ditatorial, semelhante ao nazifascismo, mas o Brasil apoiava o governo democrático norte-americano por interesse financeiro, não é a aproximação ideológica. Eles não tinham afinidade ideológica, mas havia ali um interesse econômico-financeiro, tá bom? Então, essa contradição ideológica, ela é representada exatamente dessa maneira, ó. O governo ditatorial de Getúlio Vargas aliou-se às democracias ocidentais, certo? Eles são chamados de aliados na Segunda Guerra Mundial, lembra disso? O governo ditatorial de Getúlio Vargas aliou-se às democracias ocidentais na guerra contra o nazifascismo ítalo-alemão. Para deixar bem claro aqui, que o Vargas tinha também uma semelhança com o modelo corporativista do Mussolini na Itália, lembra disso? Então, o governo ditatorial de Getúlio Vargas aliou-se às democracias ocidentais, os aliados, na guerra contra o nazifascismo ítalo-alemão. Tá bom. E aí, o que acontece? A oposição, todo governo tem oposição, seja ele qual for, tá bom? A oposição passou a exigir do governo Vargas, tá? Passou a exigir a redemocratização. Então, essa contradição ideológica, ela abre a possibilidade das exigências de redemocratização feitas pela oposição. Tá bom? Exigências de redemocratização feitas pela oposição. Tá bom. Exigir a redemocratização é uma coisa. Concedê-la ou
aceitar tais exigências e iniciar um processo é algo um pouquinho mais complicado, tá? É claro que o governo Vargas ele se recusa a iniciar um processo de redemocratização e tem um argumento plausível para sustentar essa sua recusa, tá? Então, exigências de redemocratização feitas pela oposição, tá? Recusada pelo recusada pelo governo Vargas, alegando que havia uma impossibilidade provocada pela participação do Brasil na guerra. Beleza? Inclusive tem uma frase ilustrativa para isso, tá? O Vargas simplesmente teria dito: estamos em guerra. Agora não é hora para as mudanças políticas, certo? Então vou colocar aqui a frase dele, ó. Estamos em guerra, disse o Vargas. Certo? Vou até colocar aqui, ó. Getúlio Vargas. É claro que quando ele disse estamos em guerra, os mesmos membros da oposição disseram: mas não há soldados brasileiros nos campos de batalha europeus. E aí o Vargas disse: nossa, como é que eu posso alegar que estamos em guerra se de fato não tem soldado brasileiro combatendo? Então o Vargas teria respondido: há de haver soldados brasileiros participando da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, quase no final da guerra, certo? Em 1944, haverá a participação efetiva do Brasil na Segunda Guerra Mundial, certo? Vou escrever isso aqui para a gente, ó. Envio da FAB Força Aérea Brasileira e da FEB Força Expedicionária Brasileira para os campos de batalha europeus. Beleza? Então, envio da FAB, Força Aérea Brasileira, Sentapua era o lema deles, e da FEB, Força Expedicionária Brasileira, a cobra vai fumar, porque diziam é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra, então a cobra vai fumar, para os campos de batalhas europeus. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Participação efetiva do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem até aí? Certo? Então, olha, esse é o cenário do governo varguista no contexto da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Esse é o cenário. O Vargas manteve ali uma neutralidade representada por esse jogo duplo, tá? Jogo duplo do Brasil varguista nos anos iniciais da Segunda Guerra Mundial, tá? A neutralidade brasileira até 41, quando apoiou os Estados Unidos na guerra contra o nazifascismo europeu. É como se o Brasil estivesse fazendo uma espécie de leilão.
Não que o Brasil fosse, de fato, militarmente importante. Nada disso. Nada. O fato é que o Brasil tem um território litorâneo de 8.500 quilômetros de extensão, como você bem sabe. Tanto para os alemães quanto para os estadunidenses, isso era uma região estratégica de penetração no continente americano, na sua porção sul. Então, esse é o ponto. O Brasil é importante geograficamente, não militarmente, embora a participação militar na guerra tenha, sim, a sua importância. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas em termos de arsenal bélico, nem a Alemanha nem os Estados Unidos precisavam do Brasil. O arsenal bélico alemão e estadunidense era muito, muito superior ao brasileiro, tá bom? Então, o Brasil mantém essa neutralidade propositadamente, embora tivesse simpatizantes dos dois lados, é verdade, mas o Vargas estava negociando. Quem vai patrocinar a construção da minha siderúrgica? Quem vai ajudar o Brasil a se industrializar? Os Estados Unidos, com o investimento feito pelo Exim Bank, ou a Alemanha, que teria feito pela Krupp, a maior indústria de armas do período? Então, o Vargas vai negociando e, para a sorte de nós brasileiros, o Brasil aliou-se aos Estados Unidos, claro. Porque senão, né, o C na história é uma mentira, você sabe disso, que eu sempre falo, né, que na história não existe C, o que é, o que poderia ser é mentira, mas, obviamente, uma aproximação do Brasil com a Alemanha resultaria numa investida dos Estados Unidos contra nós. Então, o mais lógico seria essa aproximação, mas o Vargas queria tirar vantagem disso, como conseguiu. A política da boa vizinhança representa isso. A aproximação do Brasil de Vargas com os Estados Unidos do Roosevelt a partir de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Declaração do apoio brasileiro aos Estados Unidos e autorização para o uso da base militar no Rio Grande do Norte pelos estadunidenses, em troca de um empréstimo a título de fundo perdido de 13 milhões de dólares, utilizado para a construção da CSN em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tá? Tem um parênteses aqui perdido, eu vou substituí-lo por um sinalzinho. Tá bom? É claro que essa aproximação, ela não é só uma aproximação ideológica, ocorre aí uma aproximação cultural. Foi nesse momento da história que o Brasil começou o seu distanciamento da cultura e da influência cultural francesa e iniciou a sua aproximação também de influência cultural norte-americana. Tá? O grande exemplo disso seria o tecido americano, que desde sempre, desde a expansão territorial, eles utilizaram de maneira grosseira para fazer barracas ou roupa de minerador, que é o famoso brim americano, que nós conheceríamos a partir de então como jeans. Tá? Isso é uma delas. O cinema americano começa a ser amplamente divulgado, a música americana amplamente divulgada, tanto é que pouco tempo depois disso, nos anos 50, o jazz estilo americano se misturará com o samba estilo brasileiro e surgirá a bossa nova. Nós falaremos disso no momento oportuno, que é o governo do JK, tá bom? Então, olha, havia um jogo duplo, havia uma neutralidade, havia perspectiva aí de tirar vantagem da guerra, e isso acabou acontecendo. Os Estados Unidos nos deram, para falar o português claro, 13 milhões de dólares para a construção da CSN. Só que, beleza, o Vargas atingiu o seu objetivo. Mas, ao atingir tal objetivo, ele provoca uma contradição ideológica. O Brasil era ditatorial, o Brasil era autoritário, era nacionalista, era centralizador, era anticomunista, enfim. E o governo ditatorial de Getúlio Vargas aliou-se às democracias ocidentais, aos aliados, na guerra contra o nazifascismo ítalo-alemão. Certo? Claro que os opositores disseram, espera lá, se o Brasil agora apoia os Estados Unidos, o Brasil está do lado das democracias. E estando do lado das democracias, não seria o caso de iniciar a redemocratização? E aí o Vargas disse, sim, a democratização virá no seu momento, não agora. Pois agora estamos em guerra. E ele, estrategicamente, envia para os campos de batalhas europeus a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, Força Aérea Brasileira. Tá bom? Para que eles apoiem os aliados, para que eles combatam, e assim fizeram de maneira importante no contexto da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, por enquanto, esse é o cenário. Quando a guerra termina, aí é uma outra história.
Quando a guerra termina, a ideia de redemocratização ganha ímpeto. E os opositores vão, contudo, exigir que o Vargas redemocratize o Brasil. Afinal de contas, a guerra acaba em 45 e já fazia 15 anos que o GG nos governava. Tá bom? Então, por enquanto, é isso, certo? Por enquanto, é a redemocratização.